E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Silvio, nós vamos começar a nossa aula. Recadinho rápido para vocês, lembrando de vocês não entrarem no Classroom, fazer as atividades obrigatórias para computar a presença. Acessou o Classroom, atividade lá, uma atividade, duas atividades no máximo, respondeu, computou a sua presença, ok? Na aula passada, pessoal, nós falamos de passado simples, retomamos a nossa fala sobre a biografia e na aula de hoje nós vamos analisar as tirinhas, vamos abordar o pronome objeto, lembrando que na aula passada falamos dos deuses do Olimpo, né, também. E eu inicio a nossa aula com uma personagem, né, no caso que está ali, e temos alguns questionamentos, só para a gente dar um entrosamento da nossa aula. What do you know about Batman? O que vocês sabem sobre ele? Do you like him? Vocês gostam dele? Let's read about him, discover things and answer some questions. Então, primeiramente, a lot of keys, elements of Bat mythos weren't introduced until 1940s. Então vejam que muitos dos elementos que nós conhecemos do universo Batman só foram inseridos no quadrinho a partir do ano de 1940. Batman's home was first named Gotham City in Detective Comics number 48 in 1940, and before that Batman lived in Metropolis or just New York. Então vejam que no passado o quadrinho só apareceu a cidade de Gotham City a partir do número 48, lá em 1940, porque antes a cidade era ou Metrópolis ou mesmo Nova York. The Bat Signal didn't appear until Detective Comics number 60 in 1942. O sinal do Batman só apareceu a partir do ano de 1942 no número do quadrinho 60. The Batcave didn't appear until 1948, and prior to the Batman just had a secret hangar for the Batplane and a desert barn connected to Wayne Manor by the secret passageway. Então vejam, a Batcaverna só apareceu a partir de 48 e onde o Batman mantinha o seu Bate-avião era um hangar e ele tinha um celeiro antigo, né, que tinha uma conexão com a mansão Wayne. Então, antes de 1948, que apareceu a Batcaverna, era onde ele mantinha as suas coisas. Agora, pessoal, como nós já fizemos a leitura do nosso texto, eu quero que vocês observem o nosso questionário, o fragmento do texto está ali para ajudar, e a pergunta é a seguinte: Batman's home was always named as Gotham City. True or false? Verdadeiro ou falso a nossa informação? Dê uma olhadinha no texto, observem as palavras-chave, como nós já fizemos a leitura desse texto anteriormente. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta.
Então, pessoal, com o nosso fragmento, a nossa pergunta é: a cidade de Batman sempre foi conhecida como Gotham City. Verdadeiro ou falso? Na verdade, ela é falsa, porque no nosso texto já tem a informação de outros dois nomes que foram também conhecidas como a cidade do Batman. Batman had a secret hangar to keep the Batplane. Então, Batman tinha um hangar secreto para guardar o Bate-avião. Temos o nosso fragmento do texto, nós já voltamos com a resposta. Olha lá, pessoal. Nossa informação, o Batman tinha um hangar secreto para manter o bate-avião. Ela é verdadeira, porque a informação está aqui na última parte do nosso fragmento. The Batman just had a secret hangar for the Batplane. Agora, pessoal, eu quero que vocês observem a tirinha do Calvin e nós temos uma resposta, uma pergunta, perdão. Nossa tirinha diz assim: There aren't many heroes these days. Who is out there to inspire us with a personal example of true and self-sacrifice in the name of the higher good? Nosso primeiro quadrinho, não há heróis hoje em dia. Quem poderá nos inspirar a ser um exemplo de virtude, de autossacrifício em nome do bem maior? Who can we look up to? Business leaders, sports figures, politicians, celebrities? Heck, we are lucky if we don't end up in prison. Quem poderia ser essas pessoas? Líderes de negócios ou de empresas, figuras do esporte, políticos, celebridades? Eu fico feliz se todos eles não estiverem fora da prisão. Fortunately, if we can't get inspiration, well, accept entertainment. Felizmente, se nós não temos inspiração, vamos aceitar entretenimento. As usual, the hero business is up to me. Dessa forma, o herói dos negócios pode ser eu. Então, olhem só, por que Calvin está triste? Why Calvin feels sad? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem e a gente já volta.
Continuando, pessoal. Why Calvin feels sad? Why did Calvin feel sad? Por que ele está se sentindo triste? Because there aren't many heroes these days. Porque não tem tantos heróis hoje em dia. According to this comic strip, de acordo com o nosso quadrinho, Calvin admires business leaders, sports figures, politicians, celebrities from today's world. 2. Calvin criticized business leaders, sports figures, politicians, celebrities from today's world. Na nossa primeira alternativa, nós temos ali, ele enaltece, ele admira os homens, os líderes de negócio, as celebridades, as figuras esportivas, os políticos, ou ele critica essas mesmas pessoas. Como nós já lemos a nossa tirinha, está ali para auxiliar vocês. Vou dar um tempinho para nós respondermos e já voltamos. Dando nossa continuidade, Calvin critica essas pessoas com a frase que está lá. Who can look up to? Quem pode nos ajudar? Né? Agora, observando o nosso quadrinho novamente, observem. Hobbes, Calvin's Tiger, believes that real-life heroes, o Hobbes, ele acredita que os heróis de verdade, temos aqui, are a great source of inspiration, or are not a great source of inspiration. São ou não são um grande recurso, uma grande forma de inspiração? Observem o quadrinho, vou dar um tempo para vocês responderem e nós já voltamos.
Continuando, né, de acordo com Hobbes, o tigre do Calvin, ele acredita que os heróis de hoje não são uma forma de inspiração. The object pronoun us refers to. O pronome objeto us se refere a quem? Apenas a Calvin ou as pessoas, incluindo Calvin? Como nós temos o nosso fragmento para ajudar vocês, vou dar um tempo e a gente já volta. Então, pessoal, o pronome objeto us refere-se às pessoas, incluindo Calvin, quando ele diz ali, who's out there to inspire us, para nos inspirar. Agora, the pronoun object me refers to Calvin only or people including Calvin. Vou dar um tempo para vocês pensarem e a gente já volta. Continuando,
O pronome objeto me refere-se a apenas o Calvin, porque me é o pronome objeto a mim, ou para mim, né? E aqui, pessoal, nós temos a nossa junção do que é pronome subjetivo e pronome objetivo. Observem que do lado esquerdo nós temos os pronomes subjetivos e do lado direito nós temos os pronomes objetivos. Para cada pronome subjetivo vai ter um pronome objetivo correspondente. I, me, you, a escrita é a mesma, he, him, she, her, it, aqui também a escrita é a mesma, e no plural nós temos we, us, you novamente, e they, them. Observem que os pronomes objetos, eles são usados, são um tipo de pronomes pessoais. São usados quando nós queremos substituir o próprio nome para evitar repetições, que imagina você pegar um texto e ter sempre o mesmo nome repetindo, ou o que vai diferenciar sempre é a ocupação da frase. O pronome objeto sempre será apresentado após o verbo. O que nós temos que lembrar? Pronomes subjetivos vão realizar a ação. Pronomes objetos vão receber a ação, ou também conhecidos por pronomes objetivos. Né? Realiza, como eu disse para vocês, o pronome subjetivo realiza, o objeto recebe. Observem que o pronome subjetivo, usado como sujeito na frase, I am Brazilian, eu sou brasileiro. O pronome objeto, ele recebe a ação e é usado como o objeto da frase. Bob loves her. Bob ama ela. When Senna was 4, his father gave Senna a one-horse power cart. Então vejam que nós temos a palavra Senna duas vezes na frase. Uma em azul como sujeito e uma em bordô como objeto. Quando Senna tinha 4 anos, o pai de Senna deu a ele um kart de um cavalo. Para facilitar, para melhorar essa nossa pronúncia, para melhorar essa nossa frase, nós podemos substituir o segundo Senna por um pronome objeto. When Senna was 4, his father gave him a one-horse power go-kart. He became the ruler of the gods when he led the gods. Ele se tornou o líder dos deuses quando ele, junto com todos, os enfrentou. Vejam que, novamente, a palavra gods aparece duas vezes. Fica repetitivo. He became the ruler of the gods when he led them. Ele se tornou o líder dos deuses quando os liderou. Vejam, na primeira frase nós temos um pronome objetivo no singular e na segunda nós temos um pronome objetivo no plural. Agora, eu quero que vocês observem as alternativas. The pronoun him, her, and them are used as object and referred to. O pronome him, her, them são usados como objetos e se referem a. We use the object pronouns, usamos os pronomes objetos. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, de acordo com a nossa explicação, e a gente já volta.
observando o nosso quadro, pessoal, nós temos aqui o pronome, ou os pronomes him, her e them. São usados como objeto e refere-se sempre a um elemento prévio. Já foi citado esse elemento que nós agora substituímos por um pronome objeto. Já o segundo, nós usamos os pronomes objetos para evitar repetição, para não ficar muitas vezes um nome ou um pronome subjetivo várias e várias e várias vezes. É sempre interessante utilizar um pronome objeto para auxiliar e facilitar tanto a fala quanto a compreensão. Agora, pessoal, eu quero que vocês observem o nosso exercício que diz assim: write the correct alternative to complete the sentence. Então, marque ou escreva a alternativa correta, que está entre os parênteses, para deixar a nossa frase correta. My hero is my dad for a lot of reasons. His intelligence, creative, caring personality are what make my hero. Então, meu herói é meu pai por várias razões. A sua inteligência, a sua atividade, a sua criatividade, a sua personalidade de cuidado é o que faz meu herói. Dois pronomes objetos, him e me. My hero is my mom. I picked her because she is funny, patient, loving, pretty good sense of humor, just got to love. Novamente, dois pronomes objetos, her e me. Minha heroína, o meu herói é minha mãe. Eu escolhi ela porque ela é engraçada, paciente, amorosa, tem um ótimo senso de humor. Apenas eu amo. Né? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Lembrem, pessoal, qualquer coisa, dá uma volta lá naquela tabela que eu mostrei para vocês, onde nós temos os pronomes subjetivos e objetivos para auxiliar vocês, e a gente já volta.
Então, pessoal, para preencher o nosso espaço com o pronome objeto correto, o que nós temos que lembrar? Palavras-chave, né? Dad. Quem é dad? Na nossa conversa, nós temos que lembrar que vocês estão falando para mim do dad. Então, no caso aqui, my hero is my dad. Personality are what make him my hero. O que faz dele o meu herói. Já por sua vez, na segunda frase, my hero is my mom. She. Novamente, eu falando para vocês da mãe. Então, nesse caso, just got to love her. Ok? Dando continuidade, observem o nosso pequeno texto, e aqui eu tenho a tabela para auxiliar vocês, que vocês vão utilizar não só pronomes subjetivos, mas também vão usar os objetivos. Write subject or object pronouns in the gaps. Então, nós temos o nosso texto, temos a tabela que vai auxiliar vocês. Vou dar um tempo e a gente já retorna. Olha lá, pessoal. Para iniciar o nosso texto, nós temos assim. Hi, my name is David. I am 12 years old. I'm 12 and everybody knows me. Então vejam, eu tenho 12 anos e todo mundo me conhece. Primeiro, subjetivo, porque nós estamos mostrando quem está fazendo a ação. Dica, observem que o espaço está antes do verbo e no caso do segundo está depois do verbo. Lembrando que pronome subjetivo sempre antes, pronome objetivo sempre depois. Né? My father is a teacher. He works in a school. He works hard. My mother is a designer. She travels a lot. Ela viaja bastante. I have two brothers, James and Paul. They like to swim a lot.
Eles gostam de nadar muito. I always swim with them at the club. We have a cat, but we don't take it to the club with us. Então, nós temos um gato, mas não levamos para o clube conosco. Vejam que it representando sempre animais ou objetos, us, como nós estamos falando dos irmãos e dele, né, no plural. Vamos para o nosso quiz. Check the right alternative. Marque a alternativa correta. Which object pronoun we use with I, you and they? Qual pronome objeto usamos para essas pessoas? Eu, você e eles ou elas. The object pronouns. Do the action or receive the action. O pronome objeto faz ação, recebe ação. Vou dar um tempo para vocês pensarem e a gente já volta. Então, pessoal, qual pronome objeto nós usamos com as pessoas que estão ali? Eu, você ou eles, ou elas, né? Me, you and them. Aqui, pessoal, vocês também observem que you pode ser tanto para o singular quanto para o plural, né? Mas como não tem alteração de escrita, o que nós temos que observar? Quando nós vamos fazer a interpretação, se a frase está no singular, se a frase está no plural, que vai auxiliar vocês. Já o pronome objeto, the object pronouns, faz a ação ou recebe a ação? O pronome objeto recebe a ação. Lembra? Por quê? Porque ele sempre vai vir depois do verbo da frase, seja ele principal, seja ele auxiliar, mas ele sempre vai vir depois do verbo, indicando que recebe a ação. Agora, pessoal, na nossa aula de hoje, vocês aprimoraram os trabalhos de vocês, ou aprimoraram os conhecimentos sobre pronomes objetos através da tirinha do Calves e do Hobbes. Eu espero que a partir de agora vocês consigam ter esse contato com os pronomes objetos. Na dúvida, dá uma olhadinha nesse nosso material, questiona o seu professor lá na sua escola, né, através do Classroom, que eles vão ter o prazer em ajudar vocês e eu também. Ok? See you!